Eu embebedei e abusei de uma menina de 13 anos, porque eu gosto muito de mulheres mais Tá. novas. Analisa comigo. Crianças que não sabem como a vida funciona, se desenvolvendo, inocentes. Você, além de exercer poder de idade sobre elas, ainda usa álcool para ter mais poder e força algo com o corpo delas. Como que desejar mulheres mais novas termina num crime como esse? Claro que tem algo oculto por trás desse caso, e esse caso voltou a ser comentado por conta do caso recente do Pedro, que eu analisei no vídeo passado, que ele importunou libidinosamente uma participante, mas o que chamou a atenção foi o instinto, digamos assim, da Ana Paula Renault, que tinha brigado com Pedro, sacando que ele era uma pessoa bobinha, se fazendo de sonso, mas que era muito perigoso, e ela também fez isso com esse participante em 2016, que depois se comprovou que ele era um criminoso de cunho libidinoso. Caso esse que aconteceu em 2012 em Curitiba, no Paraná, e eu sou só um psicólogo que odeia o ser humano, mas gosta de entender por que eles fazem o que fazem e você vai entender a motivação oculta desse caso analisando junto comigo a mente do criminoso. Mas para isso a gente precisa voltar um pouco mais e se colocar no lugar do criminoso, no lugar do Laércio de Moura, um designer de tatuagem de 49 anos na época dos fatos. E dentro do programa, a Ana Paula Renault brigou com ele e o acusou de ser pedo, né, por ele ter feito gestos obscenos direcionados às mulheres da casa e por ter encarado fixamente Monique, de 19 anos, enquanto ela dançava em uma das festas. E o próprio Laércio também disse no reality que gosta de novinhas, e ele admitiu ter vivido um triângulo amoroso com meninas de 19 e 17 anos. Uma outra discussão entre os dois foi sobre o fato de ele ficar só de cueca em meio às mulheres da casa. Desde que o Laércio foi anunciado como participante do BBB 16, surgiram nas redes sociais várias denúncias de que ele se envolvia em comportamentos libidinosos com meninas menores de idade e oferecia álcool a elas. Uma mulher, inclusive, revelou que a sua amiga teria recebido algo e ficado dopada, enquanto o Laércio, de 53 anos nesse fato, teria lambido e beijado o seu corpo. E a garota tinha apenas 15 anos. E no perfil do Facebook do Laércio, por volta da mesma época, ele fez um post se definindo como efebófilo. E o que é a efebofilia? A efebofilia é uma pessoa que sente atração libidinosa por adolescentes, né? Geralmente ali entre as idades de 16 até os 19 anos. E não é uma atração ocasional, que você viu uma vez uma menina e achou que ela era mais velha, mas na verdade ela era adolescente. Não, não é isso. É você sentir exclusivamente o desejo por essa faixa de idade, mas que isso não é considerado pela OMS como um transtorno, como é considerado a pedo. É uma parafilia que está dentro de um outro grupo que se chama cronofilia, que é a atração libidinosa por faixas etárias, idades específicas, né, que aí vai das mais novas até as mais velhas pessoas. E é importante destacar duas coisas aqui. Que a efebofilia é diferente de pedo, né? Na pedo, a pessoa se atrai por crianças pré-púberes, ou seja, que não entraram ainda na puberdade, geralmente crianças menores de 12 anos, o que configura crime no Brasil, mesmo que tenha consentimento da criança, do menor ou da família, não importa, é crime. Mas não configura crime a relação com maiores de 14 anos, com consentimento deles, né? A nossa lei entende que ele já tem capacidade de dispor sobre o próprio corpo, então a nossa lei permite relação a partir dessa idade. Então, popularmente, a gente entenderia uma relação de um homem mais velho com uma de 14 como pedo, mas na nossa legislação, legalmente, não é crime. Então, a efebofilia não seria um crime. Pode ser visto como algo imoral, pervertido, mas não chega a ser um crime no Brasil. Não é uma justificativa isso, é só explicando como funciona de forma psicológica e na nossa legislação. O que não significa que o fato de não ser crime não traga uma situação problemática que traz prejuízo para as pessoas, né? Afinal, um homem de 40 anos desejando uma adolescente, fica claro aí um comportamento de predador libidinoso, né, de figuras mais frágeis, sendo crime ou não, né? Mas que no caso dele
foi de fato O um ato crime. criminoso. E aí a gente entra no passo a passo aqui de como aconteceu o crime, né? Como o Laércio mesmo diz, ele sempre gostou de meninas mais novas, o que, né, não é problema, não é problema desde que esteja dentro da lei, pode ser imoral para muitos, mas que até certo ponto ali não é crime na nossa lei. Então bastava ele se interessar por uma mais nova que acionaria o gatilho para o que vem depois. Não se tem muitas informações detalhadas sobre como esse crime aconteceu, mas o Laércio conversava com a menina na internet antes de entrar no Big Brother. Menina essa que ele tinha interesse, só que essa menina tinha 13 e ele tinha 49. E segundo o portal R7 e o jornal Globo, rolaram as seguintes conversas. O Laércio ali na conversa revela os seus fetiches para menor de idade e ainda fala em beber com ela. E a menina pede para ele dar um tempo, né, porque a mãe dela estava desconfiando. E em outro momento ela pede para ele esperar ela ficar mais velha para acontecer alguma coisa. Ela diz que gosta dele, mas que o medo é maior. Ela fala exatamente isso. Eu também gosto de você, até demais. Tu não sabe o quanto está doendo, mas meu medo é maior. E nisso o Laércio responde: tenha coragem, estou com muitas saudades. E a menina fala que se alguém descobrisse, ela iria morar sozinha e perderia a liberdade que tinha conquistado. E o Laércio diz que as pessoas só vão descobrir se ela vacilar e falar para alguém. Em dado momento, Laércio se encontra com essa menina em algum lugar. Ele oferece bebidas alcoólicas para ela. E depois disso, ele usa do corpo dela de uma forma libidinosa, né? Como ela tem 13 anos, é considerado algo forçado. Ou seja, ele ofereceu bebidas alcoólicas para uma menor e forçou uma relação. E ainda depois disso, uma investigação descobriu que o Laércio fazia e tentou fazer isso com várias outras menores de idade, menores de 14 anos, e ainda armazenava material íntimo de crianças e adolescentes em situações íntimas. E o que a gente consegue entender de tudo isso, né, mentalmente? Antes disso, antes do crime, aquele post sobre efebofilia, parece que o Laércio já tinha um orgulho de expressar o seu desejo por mais jovens, quase como se fosse um prêmio, um troféu para ele, como se fosse um bom gosto dele que ele fosse capaz de se envolver com essa faixa etária sem complicações. E com esse post ele dá a sugestão e indício de que ele buscava por aquilo. Quem visse o post poderia se interessar por ele nesse sentido, porque ele já estava se abrindo para essa possibilidade ao postar isso, e ele se vangloria disso com a postagem, sem vergonha disso, sem medo. E ele até se gaba lá na festa, né, de que ele teve algo com uma menina de 17 anos, como se isso fosse realmente um troféu para ele. Em relação ao crime, você dar bebida para alguém é uma forma de você deixar a vítima vulnerável, né, suscetível a atos sem oferecer nenhuma resistência, né, o que facilita muito cometer um crime contra essa pessoa. E aí de fato vem o abuso, que é um crime perverso de simplesmente sentir um desejo físico e colocar para fora, que cria um alívio de tensão, a tensão física, a tensão sexual, tensão essa da energia do desejo, né, por alguém em específico, que é um tipo de crime que é simplesmente o alívio dessa tensão física, do impulso de reprodução que todo ser humano tem, mas que a gente tem que controlar, né, porque senão a gente vira animais sedentos por coito, mas que a mente e a fantasia distorce isso tudo para algo criminoso, como nesse caso. E a gente entra na legislação de vulnerável, que é qualquer tipo de contato libidinoso com alguém menor de 14 anos, ou sem o discernimento para oferecer a resistência, e a pena para esse tipo de crime é de 8 a 15 anos. E depois do crime a gente viu novas tentativas por parte do Laércio, né? O que a gente consegue tirar disso é que para esse tipo de crime, o criminoso sempre vai querer mais controle, mais vítimas, mais sensações. Então ele nunca vai parar na primeira. Ele sempre busca por mais compulsivamente até ele ser parado, porque o prazer do crime está na repetição. E tem o armazenamento da mídia, que foi achado depois, né, que é uma espécie de repetir o crime ou de fantasiar o crime várias vezes. Quando você não pode cometer, você fantasia para se aliviar. Então essas mídias são uma espécie de prêmio para repetição, mas que o alívio maior é no ato criminoso em si. E as investigações sobre o Laércio tiveram início em 2016 a pedido do Ministério Público do Paraná, que acolheu denúncias feitas pelos próprios espectadores do Big Brother a partir daquela fala de gostar de garotas mais novas.
e a vítima seria uma criança de 13 anos, sem mais informações por ser menor, mas que na época da investigação ela já tinha 17 anos e confirmou o relacionamento com ele, e contou que Laércio fornecia bebidas alcoólicas para ela e cedeu até os prints de conversa dos dois, e a família não sabia sobre esse envolvimento na época do crime. E o último ato da criança, né, na época, foi simplesmente confiar em um homem mais velho. E crianças são assim, impulsivas, não sabem muito bem o que é certo e o que é errado nesses casos, acham que é algo bom ter um homem maduro a fim delas, que vai protegê-las de alguma coisa, e infelizmente escondem da família muitas vezes. Por isso que é importante a família estar sempre de olho no que a criança está acessando, e que infelizmente chegou nesse crime, né? É só você imaginar que você descobre que a sua filha, a sua irmã mais nova, ou qualquer criança próxima de você foi embebedada e violentada, né? O ódio que isso causa, o medo, o trauma. Saber que um homem velho buscou uma criança para isso. A gente vê que na escolha da vítima, a vítima escolhida pelo Laércio são meninas novas, cada vez mais novas. Por que é importante serem meninas mais novas? Porque essas mulheres mais novas são vistas popularmente, de uma forma machista, muitas vezes, com uma libido crescente, com uma libido insaciável, que busca por realização de desejos o tempo todo, que biologicamente é o que acontece em certo momento, né? Porque é o período da puberdade, onde os adolescentes começam a querer explorar situações libidinosas com outros adolescentes. E ele, sendo esse homem magnífico na cabeça dele, ele se sente o objeto de desejo, de depósito de libido incontrolável dessas meninas mais novas, porque é novidade para essa faixa etária e ele quer ser esse fator surpresa na vida dessas meninas, um fator especial, mas que acaba se tornando algo grave quando a idade diminui cada vez mais, porque além disso tem o controle sobre esse tipo de vítima, né, no sentido de que ele pode cometer o ato repetidas vezes sem ser rejeitado porque ele tem um controle sobre elas, no sentido da faixa etária. E afinal, qual que é o motivo oculto no caso de embebedar e usar o corpo de uma criança adolescente por sentir atração por esse tipo específico, né? Você está se perguntando, lembrando que todo crime é cometido por prazer, seja o prazer de aliviar uma tensão, uma angústia, ou o prazer de ter ganho existencial e material na vida. Com tudo que vimos até agora, esse crime se resume a um desejo, que é o prazer de ter controle sobre mulheres, crianças muito novas para ter algo íntimo com elas, além de explorar o desenvolvimento, o amadurecimento libidinoso delas, né? É um crime compulsivo, né? Que a pessoa tende a repeti-lo, buscando sentir prazer com figuras frágeis e em desenvolvimento, que o prazer está na repetição do crime. Mas por que alguém teria prazer nisso? E é aqui que a falha mental é vista e o conflito interno que tomou conta de Laércio de Moura. Muita gente que desenvolve esse tipo de desejo cresceu em um ambiente confuso sobre carinho, sobre limites, respeito. Pode ter faltado alguém que ensinasse o que é certo e o que é errado no contato com o outro. Às vezes houve situações onde o corpo da criança não foi respeitado, ou onde poder e segredo faziam parte do dia a dia, ou a criança ou o adolescente foi rejeitado por uma figura importante na sua vida, e a criança aprende sem perceber que talvez não consiga manter quem ela gosta perto dela. Ela fica insegura de perder quem ela deseja perto, né? Medo de perder alguém que ama. E chega na vida adulta. Quando essa pessoa cresce, ela não se sente segura perto de alguém do mesmo nível, porque gente da mesma idade pode dizer não, pode rejeitar e pode ir embora, mas crianças e adolescentes não. Então o desejo acaba indo para quem é mais frágil, né? Mais fácil de controlar e menos capaz de se defender. E a pessoa gosta do controle sobre mulheres jovens por isso, assim como ele se gaba lá do triângulo amoroso que ele teve, principalmente pro ego dele ir nas alturas ali diante das pessoas, né? Eu sou um homem atraente que não importa a minha idade, as mais novas me querem. Como se a mente dele tivesse parado no tempo, sendo um eterno adolescente que se relaciona com outras adolescentes, com a diferença que agora ele tem 49 anos, né, na época dos fatos, e agora ele tem a experiência, então ele pode ser, além da novidade para essas meninas, o professor para essas meninas na cabeça dele, a pessoa que apresenta a vida sexual para as meninas, né, criando até uma dependência e uma relação de poder de professor e aluno,
mas que já começa a entrar em crimes graves dependendo da idade dessas meninas mais jovens. Então, quando aparece uma criança ou alguém muito jovem, não é só atração, é uma sensação de poder, de domínio, de aqui eu mando. E isso dá um alívio enorme de insegurança, né, que a pessoa sente por dentro. E por isso vira algo compulsivo, né? Ela volta a buscar essa sensação toda vez que ela se sente vazia, fraca ou perdida. Quando ela se sente insegura, ela vai para essa figura frágil porque a chance de ser rejeitado é muito pequena e de ter controle sobre ela é muito grande. Então, a verdadeira vontade, motivo oculto nesse crime é eliminar a sua segurança como uma figura rejeitada constantemente, controlando figuras frágeis para não ter a possibilidade de rejeição, e assim você se sente uma pessoa querida e de alguma relevância em relação a relacionamentos. É a vontade de ser amado, de ser desejado, sem a possibilidade de ser rejeitado. Enfim, o Laércio foi preso preventivamente em maio de 2016 e em 2017 foi condenado a 12 anos de prisão por de vulnerável e armazenamento de material, foto ou vídeo contendo cenas libidinosas explícitas envolvendo criança ou adolescente. E de acordo com o advogado do Laércio, ele recebeu a notícia da condenação com muito pesar, afinal foi condenado por uma coisa que não fez. Mesmo assim, o Laércio permaneceu preso até agosto de 2021, depois passou ao regime semiaberto, iniciou um curso de graduação e ficou sujeito ao uso de tornozeleira eletrônica com horários de recolhimentos definidos judicialmente. E olha, dizem que a Ana Paula Renault é doida, é descontrolada. Ela pode ser um pouco impulsiva, mas caramba, ela realmente sabe ler as pessoas perigosas com o sexto sentido dela, o que for, mas ela realmente acertou de novo em relação a esse caso, né? E esse caso, esse estudo que o Laércio tinha dentro de si não é algo que se resolve sozinho, né? A única forma saudável é a pessoa parar, ser responsabilizada e ela entrar em sério tratamento, mas que raramente esse tipo busca por isso, né? Ela precisa aprender a controlar os impulsos, entender os limites, os seus limites, os limites da pessoa e nunca deixar os desejos controlarem. E acima de tudo, a prioridade é sempre proteger crianças e adolescentes. Fiquem atentos ao que as suas crianças e adolescentes acessam na internet. E quando o impulso é enfrentado com ajuda, ele pode ser contido, mas dificilmente a pessoa vai querer ajuda novamente. Geralmente a pessoa esconde esse impulso e é aí que se torna um grande perigo. Então, na verdade, ele embebedou uma menina de 13 anos por sentir atração por mulheres mais novas? Não. Esse crime revela como o desejo de ser amado e desejado sem possibilidade de rejeição pode te levar a caminhos muito sombrios, mas são apenas hipóteses baseadas em um caso, em uma mente criminal. E é mais um ex-BBB que se provou um criminoso, né, de ordem libidinosa, como foi o caso do Pedro, ambos identificados pela Ana Paula. Mas o Pedro, ele é muito mais perigoso que esse Laércio, né, e eu expliquei isso no vídeo passado que está na sua tela.